Estamos iniciando mais uma edição do Conexão Correio Popular. Hoje estamos aqui com a Ana Ávila, pesquisadora do CEPAG da Unicamp, que vai falar um pouco sobre essa questão das mudanças climáticas, desse super El Niño que está aí se aproximando, todos falando muito sobre isso, né? E também sobre outras questões aqui da região de Campinas, nessa questão de iniciativas, né, de combate aos efeitos, né, das mudanças climáticas. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Paulo, tudo bom? Como a gente sempre faz essa entrevista, Ana, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, né? Onde você nasceu, você é de Campinas ou não é? Como é que você chegou aqui a Campinas e ao CEPAGRE, né? A sua formação acadêmica, profissional, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, eu estou em Campinas, né? Sou moradora de Campinas desde 2001. Na verdade, eu sou gaúcha, né? Eu fiz a minha formação, a parte da graduação e mestrado no Sul, né? Na cidade de Pelotas, Porto Alegre. Depois eu vim para São Paulo em 94 e fui para o INPE, né? Eu fiquei um tempo no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá no CPTEC. Fiquei por volta de 4 anos por lá. E depois circulei assim por algumas cidades, morei em São Paulo, inclusive, né? Trabalhei um pouco com essa parte da comunicação, da meteorologia, e depois eu vim para o CEPAGRE, na verdade vim para a Unicamp em 2001, fazer o meu doutorado aqui na Unicamp, e aqui fiquei, né? Estou aqui em Campinas, fazendo praticamente, já tenho mais tempo de Campinas do que do Rio Grande do Sul. Então, é uma cidade que me acolheu e eu me sinto muito bem, muito feliz aqui. E antes de entrar nos temas mais propriamente ditos da entrevista, eu queria que você falasse um pouco do CEPAG, do trabalho do CEPAG. Porque muita gente vê só aquela sigla, previsão do tempo, e é muito mais do que isso, né? Então eu queria que você falasse um pouco o que é o CEPAG da Unicamp, que trabalho ele faz, né, em que áreas ele atua. O CEPAG é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura. Isso é o que significa a sigla CEPAG. O CEPAGRE ele tem uma trajetória muito voltada para a agricultura, sobretudo no começo, né, do CEPAGRE, ele tem mais de 30 anos, e ele teve essa trajetória muito voltada para a agricultura, né? Mais recentemente, aí eu diria que nos últimos 10, 15 anos principalmente, ele diversificou mais, né, para essa questão aí de defesa civil e outras áreas, né? Mas tem uma trajetória muito forte do CEPAGRE no impacto do clima para a agricultura, tem já um nome, né, em função das pesquisas que foram realizadas, principalmente aí na questão do zoneamento agrícola de riscos climáticos, em parceria com a Embrapa e outras instituições. Então, essa é a trajetória do CEPAGRE. E tem um site, né, da previsão do tempo, né, e essa previsão ela é para todo o estado de São Paulo, com ênfase para a região metropolitana de Campinas, dando um panorama geral aí das condições de tempo, que pode ser útil, enfim, para todos os usuários. Nós temos diferentes usuários que nos ligam, a imprensa em geral também, que nos procura, então nós temos aqui uma atuação muito forte, né, nessa área e, claro, na área de pesquisa, que vem se diversificou muito nos últimos anos, até mesmo porque o clima ele vem impactando muito, né, em diferentes áreas e com isso vem expandindo também as áreas de atuação do CEPAG. Essa questão climática, assim, sempre foi importante, mas de uns anos para cá ganhou um destaque assim, no debate público, né? Por conta começou a se falar mais dessa questão do aquecimento global, né? E, por outro lado, também ainda há muito negacionismo com essa questão do aquecimento global, né? Como é que você vê esse debate de alguns anos para cá e hoje, inclusive com essa questão também do negacionismo, né? De muita gente ainda achar que não existe aquecimento global, que é tudo bobagem. Tem muito isso, né? Tem. Na verdade, assim, o clima, né, sobretudo a partir dos anos 2000, há um marco, né, na questão do aumento da frequência dos eventos extremos, né, calor, chuvas intensas,
tempestades, né? Sobretudo após os anos 2000. Então, houve uma expansão muito grande, né? O painel intergovernamental de mudanças climáticas divulgando seus relatórios sobre os efeitos, né, do clima, a mudança global, o impacto, a necessidade de adaptação, de mitigação dos gases de efeito estufa. Então, depois dos anos 2000, realmente foi nítido assim, o aumento, né, desse monitoramento e a gente observa em todos os jornais essas informações, tanto de uma forma bastante popular, para acessíveis às pessoas, como na necessidade também e na ampliação das pesquisas em si, né? O impacto do clima na agricultura, na saúde humana, para a defesa civil, na adaptação das cidades, né? E a questão do negacionismo, ela acontece, né? Sempre teve, né? É muito fácil, o negacionismo ele se espalha muito rápido, é uma forma muito confortável da gente falar sobre a questão de que nós não temos que nos responsabilizar por nada, a questão que o homem ele não tem nenhuma responsabilidade, né, sobre essa questão toda do aumento da frequência dos eventos extremos, do aumento das temperaturas do planeta. Então isso é uma coisa muito confortável, então por isso se expande muito fácil. E aí isso cai muito facilmente na visão das pessoas, né? Que elas não precisam se preocupar com a questão do consumo da água, consumo consciente, com relação ao lixo, com relação ao transporte, que é tudo isso que é o nosso efeito, é o que nós estamos fazendo aí contra o meio ambiente, né? A poluição, a questão da agricultura também tem uma questão muito forte, né, do negacionismo com relação à agricultura, porque tem várias questões da agricultura que podem impactar na questão a expansão agrícola é uma delas, mas a questão de uso dos agroquímicos, enfim, a forma com que a agricultura vem se expandindo por áreas de preservação, enfim, tudo isso é uma forma que a gente tem, que é mais confortável a gente continuar fazendo tudo dessa forma sem nos preocupar que os bens naturais são finitos, né? São limitados. Vocês trabalham com esse foco também na agricultura. Como é que você vê a reação do setor hoje a essa questão da necessidade de medidas mitigatórias? O setor agrícola, ele hoje é mais receptivo a isso ou ainda existe muita resistência nesse segmento a essas medidas? Bom, o Brasil ele é essencialmente agrícola, né? Então nós temos uma grande área agrícola, né? Todos os estados, né? Então assim tem a linha dos agricultores que rejeitam a ideia, né, das mudanças climáticas e tem os cientistas que trabalham com a questão agrícola e que vêm trabalhando mais com essa questão da adaptação e com essa linguagem para que as pessoas possam entender que se a gente não preservar o meio ambiente, não vai existir nem agricultura, porque é necessário que a gente tenha água disponível, é necessário que o clima tão adverso não venha acontecer, porque vai impactar e vem impactando mais na agricultura. E isso é uma questão que a gente sente que a economia, por exemplo, tem muito a contribuir, porque quando você sente que o impacto dói no bolso, aí sim isso tem isso cai muito é mais fácil do convencimento, né? Então, é muito isso, né? A questão que a gente tem os eventos extremos impactando muito na agricultura e sabendo que o clima vem mudando, e isso é fato, né? Nós temos diversos exemplos, eu posso citar para você, que já é uma questão que não existia antes, que são... a questão é a frequência desses eventos, né? O impacto disso negativo e que isso vem acontecendo. Então, por exemplo, a preservação, por exemplo, da floresta amazônica é uma questão super importante, né? A gente precisa ter a preservação da floresta para termos, né? Outro dia eu estava lendo um artigo científico sobre isso, quer dizer, se a gente tira a floresta amazônica, naturalmente a gente vai ter problema
com a agricultura, porque a gente vai ter uma irregularidade nas chuvas, por exemplo, aqui na região sudeste, em função da falta da floresta amazônica. Então, são questões que são importantes e que a ciência vem mostrando, né? E comprova com dados. Essa é a questão. Como que você acha que deve se lidar, só para encerrar esse tema, com essa questão do negacionismo? Como é que os cientistas, a comunidade acadêmica, etc., deve lidar com isso para dialogar com essas pessoas? É um diálogo difícil, né? Mas assim, precisa ter até um pouco de paciência, digamos. Mas como é que você acha que a ciência deve lidar com isso? É um desafio, né? Os cientistas, entre eles, reunidos, conversando, da melhor forma de se articular, né? Então, é a forma da comunicação mesmo, não existe outra senão a forma de comunicação. Porque o negacionismo, é como uma fake news, rapidamente ele se espalha, né? E a gente precisa, dentro da ciência, da academia, divulgar os resultados das pesquisas, né, de forma que as pessoas tenham acesso a essas informações de uma forma que elas consigam entender. Nós precisamos fazer com que a informação chegue até as pessoas para que elas consigam entender o que está sendo falado. A gente não pode... né? Então, existe profissional para tudo, e da comunicação, principalmente, a forma de comunicar, né? Que o cientista, muitas vezes, ele não tem, ele tem outra formação, precisa essa rede, essa cadeia de formações para que possam facilitar essa comunicação com as pessoas, para que elas possam entender e se sentir presentes naquele contexto, de que elas impactam e são impactadas pelo meio ambiente. E o Brasil tem uma peculiaridade que a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa é o desmatamento, né? Não é como em outros países a queima de combustíveis sólidos, de petróleo, né? De carvão, etc., né? Então essa questão do desmatamento ganha uma importância muito grande aqui, né? Sim, o Brasil é a questão do desmatamento, é expandir a agricultura, principalmente, ou a pecuária, em áreas de preservação. Só que já tem trabalhos que apontam, né, que não há necessidade de expansão de áreas agrícolas. E é só simplesmente utilizar as áreas que já são mal utilizadas, né, potencializar essas áreas de forma que possa se produzir mais, melhor e até com melhor qualidade já nessas áreas que já foram utilizadas, né, que vêm sendo utilizadas, subutilizadas, tanto para a pecuária quanto para a agricultura. E você acha que assim, como esse tema você falou, começou a surgir de forma mais assim frequente a partir dos anos 2000, em termos de políticas públicas é uma coisa crescente, né? As políticas públicas que vêm sendo adotadas, você acha que são corretas, estão sendo eficientes ou ainda falta muito para que a gente tenha uma política consolidada de combate aos efeitos das mudanças climáticas? Como é que você avalia essa? Bom, a ciência vem mostrando e vem apontando, né, que o clima ele vem mudando. Isso é fato, a ciência mostra isso. A questão das decisões políticas que são ainda tímidas, né, frente a tudo que a ciência vem mostrando, né? Porque tem a questão econômica, né? Isso muitas vezes é uma questão desafiadora, né? Você precisa de investimentos, né, para você mudar. A gente fala, por exemplo, na transição energética, né, tem uma questão muito importante de uma transição, de um investimento, de uma nova política, de uma nova forma de enxergar tudo isso, né. Então, é por isso que as políticas elas ainda são tímidas frente a tudo que a ciência vem mostrando. Isso não é no Brasil, é de forma geral no mundo inteiro. A gente observa aí os países mais poluidores, né? China, Estados Unidos, né? E hoje a gente enfrenta um desafio muito grande com a política americana, por exemplo, né? Que é totalmente desafiadora com relação a tudo isso que a ciência vem mostrando com relação às mudanças climáticas. É curioso que nessa discussão do tarifaço, um dos aspectos que o governo americano está usando como justificativa, não só para o Brasil, mas assim, é a questão do desmatamento. Assim, soa estranho, né? Porque eles não respeitam
assim, essa questão de mudança de padrão, mas querem que o Brasil respeite isso, né? Não tem lógica, né? Se a gente for, eu não saberia dizer os números, mas, por exemplo, tem uma guerra, né? Duas grandes guerras acontecendo, né? Por exemplo, Estados Unidos e Irã, né? Que retomaram, tem essa questão do desafio aí com relação aos combustíveis fósseis, né? O consumo e etc e tal, e tudo que a guerra impacta, né? Com relação aos combustíveis fósseis, né? Então, a guerra em si, né? Então, tem tudo isso que precisa também ser contabilizado. E aí, os Estados Unidos vêm cobrar a questão do desmatamento no Brasil, né? E falando um pouco do contexto das cidades, dos municípios, mais particularmente de Campinas e da região, as cidades têm adotado, sim, algumas mais, outras menos, algumas medidas nesse sentido, né, de mitigar. Assim, eu vou dar um exemplo aqui de Campinas, por exemplo, que estão criando esse programa de microfloresta. Isso é eficaz? Isso funciona ou são coisas muito paliativas? Como é que vocês veem essa possibilidade dos municípios atuarem com isso? E se as medidas que eles têm adotado são eficazes ou corretas? Bom, elas vêm sendo tomadas, né? Porque assim, vamos contar um pouquinho da história. Por exemplo, quando a gente fala do clima adverso, né, das mudanças climáticas, o Brasil ele não tem um histórico, né, como tem, por exemplo, Estados Unidos, né, de eventos severos, como temporada de furacões, de tornados. A gente não tem isso. Mas a gente vem sofrendo na pele nos últimos anos o aumento dos eventos adversos, né, impactando na cidade, com perdas de vidas e etc. e tal. Então, isso é uma questão, digamos que recente, se a gente for olhar na história global, né? E com relação a isso, as medidas vêm sendo tomadas no sentido de algumas medidas vêm sendo tomadas, né? No sentido de mitigar, de adaptar, né? E as microflorestas são medidas que vêm sendo tomadas no sentido de redução, né, das temperaturas nas áreas onde existem as microflorestas e no entorno, né? Então, isso realmente são medidas que vêm sendo feitas, né? Então, eu não sei quanto de outras cidades, além de Campinas, vêm tomando essas medidas, né? É claro que tem, sim, o seu efeito benéfico. Não dá para dimensionar muito isso, o impacto disso na questão climática, né? São várias ações tem que ser combinadas, né? Na verdade, quando a gente fala nas microflorestas, ela tem um microclima, né? Ali onde a floresta está, né? E ela tem uma região onde ela tem essa ação, né? Então, por exemplo, no entorno daquela microfloresta, ela vai ter um impacto, sim, de redução das temperaturas, né? Então, conforme a gente tem, depende das áreas também onde elas estão sendo implementadas. Então, ali onde elas estão, realmente elas têm um efeito positivo naquela micro-região. Aqui na nossa região, nós tivemos, assim, vocês trabalham especificamente aqui com a região, para saber, assim, houve mudanças no padrão climático aqui de X tempo para cá ou não? Sim, nós temos observado que nós temos tido de forma geral, o volume de chuvas, o volume total anual, ele vem diminuindo. Então, se a gente olha uma série, por exemplo, que nem a do CEPAGRE dos últimos 30 anos, nós observamos que a chuva reduziu, o volume total, né? E, por outro lado, um aumento da frequência de chuvas pontuais volumosas, que são aquelas chuvas intensas que ocorrem num curto espaço de tempo. Uma outra questão importante também que foi observada na região sudeste como um todo é uma redução do período de chuvas. Nós temos aqui na região sudeste um clima, digamos assim, bem comportado, né? Nós temos as chuvas no verão e o inverno, um período seco. Então, nós temos observado essa janela seca sendo mais prolongada e as chuvas mais concentradas, um período de chuva mais curto. Isso é com base em dados, em séries históricas de dados. Por exemplo, nós temos aqui o Instituto Agronômico de Campinas, que tem mais de 100 anos de dados de chuva e temperatura, né? Está entre as séries históricas mais longas do Brasil. E esses dados são super importantes para a gente fazer as pesquisas, né? Porque uma coisa é eu ter uma noção, eu ter uma sensação de que está mais quente,
A outra coisa é eu realmente tiver um sensor calibrado, aferido, medindo aquela temperatura. Aí, com base naquilo, a gente consegue fazer ciência. Isso traz impactos para, assim, porque às vezes as pessoas acham assim, que é um impacto mais restrito, mas não é, traz impactos para quase tudo, né? Para a saúde, para a agricultura, para o meio ambiente, para muitas coisas, né? Se a gente for pegar uma pirâmide e colocar tudo, o clima é a base da pirâmide. Eu não consigo controlar o clima. Eu não consigo. Eu posso, por exemplo, né, se eu falar de agricultura, ou até mesmo do nosso conforto, eu posso ter uma sala com conforto, com ar-condicionado, para o calor, e também regular a temperatura para o frio, né, umidificar o ambiente ali, eu consigo fazer tudo isso, mas eu não consigo mudar o clima, eu não consigo desviar uma frente fria, ou fazer com que ela venha com mais rapidez, com mais intensidade, não existe isso. Então, se eu coloco uma pirâmide, o clima é a base da pirâmide, para a saúde, para a produção agrícola, né? Eu consigo mexer alterar a qualidade da semente, eu consigo fazer um manejo agrícola com agrofloresta, para controlar um pouco da temperatura, fazer com que aquela temperatura não seja tão elevada. Eu posso trabalhar na agricultura ali, né, para fazer com que a produção tenha o mínimo de condições melhores, né, com manejo, com insumos, etc. e tal. Mas se o clima não for favorável, não adianta. Se chover na época que eu preciso fazer a minha colheita, eu não consigo colher. Se chover na época que eu preciso plantar, eu não consigo plantar. As máquinas não trafegam, o solo está encharcado, né? Então, assim, muito clima não tem, não adianta. Então, a agricultura só produz bem se ela tiver o clima favorável. Eu preciso, num clima tropical, ter a chuva exatamente na hora certa. E é assim que acontece. Então, a gente, por exemplo, tem aqui chuva no verão, seca no inverno. Então, eu tenho produção de café, de laranja, de cana-de-açúcar, eu tenho as culturas anuais, como milho, soja. Todas essas culturas, elas dependem dessas características, elas só vão produzir com essas condições. Se a gente começa a mudar o clima, ela não vai produzir. Ou ela vai deixar de existir, ou ela vai mudar para outra área onde ela consiga ter o seu desenvolvimento potencial. Porque senão é muito custo para você produzir se você não tiver um clima favorável. Você pode até tentar, mas o número de insucesso vai ser tão grande que economicamente é inviável. Foi instalado recentemente lá no CEPAG um radar, né, meteorológico regional, né? Sim. E pelo que eu vi, foi em dezembro, acho que foi no final do ano passado, né? Ele foi instalado no final de 2024. 24, foi no ano passado. Exato. E quais são os resultados disso? Vocês já conseguem dimensionar o quanto isso ajudou no trabalho de vocês? Olha, hoje a gente tem uma plataforma que ela é disponível para a Defesa Civil, né, da região metropolitana de Campinas, onde é possível enxergar o que o radar está mostrando. Se está chovendo, se não está, onde que está a chuva, se está se deslocando, né? Nós já estamos em breve com uma outra versão da plataforma, já um pouco mais, com mais informações, mas de forma geral isso é possível já a Defesa Civil visualizar esses dados. E ainda, além da Defesa Civil Regional aqui ter acesso a essas informações, a Defesa Civil Estadual também, além de outros radares, tem acesso ao radar aqui da região metropolitana de Campinas. Então, por exemplo, muitos alertas que a Defesa Civil do Estado está fazendo, ela pode contar com um radar meteorológico extremamente importante. Inclusive, tão importante é que outras instituições estão instalando radares também, como a SP Águas, né? Está adquirindo, novos radares para instalar novos radares aqui no estado, porque são ferramentas essenciais para essa questão dos eventos severos. Claro que o radar ele tem que ser associado a outras ferramentas também, mas sem o radar a gente não consegue exatamente identificar onde está chovendo e qual a intensidade. Agora falando um pouco sobre essa questão do Super El Niño, que estão chamando dessa forma, né? Eu não sei se essa forma é correta, como popularmente está sendo chamado. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse para os leitores assim, de uma forma
claro, vamos dizer assim, para um leigo, né? O que que é isso? O que que é esse Super El Niño? Bom, é importante a gente entender, cientificamente a gente não usa esse termo Super El Niño. O Super El Niño, se associa, está associado a um El Niño muito forte. Então, nós temos as escalas no El Niño. Ele pode ser um El Niño fraco, um El Niño moderado, forte e muito forte. Isso está de acordo com a temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial, né? Então, o El Niño, o nome, né, El Niño, é o menino, né? Ele veio da época aí ele foi descoberto pelos pescadores, né, na época de Natal. Em determinados períodos, com água mais quente, tinha mais dificuldade de peixe, porque tinha menos alimentos, peixes vinham menos, e ali na costa do Peru e do Equador, então eles tinham alguns natais que eles tinham dificuldade, não tinham peixe, e eles não entendiam por quê. E aí, depois, esse fenômeno foi sendo investigado, e a gente entende que ele é um dos maiores fenômenos climáticos, né, que acontece no globo, com impacto global, né? E então são as águas mais quentes ali do Oceano Pacífico, né? Então tem uma componente oceânica, né, e uma componente atmosférica, né? Então, assim, o oceano mais quente, naquela costa ali do Peru e se estendendo para o meio, para a região central, do Pacífico Central, essa água mais quente, né, ela impacta na atmosfera, ou seja, a atmosfera responde a esse aquecimento das águas ali do Oceano Pacífico. Então, de forma geral, é isso, é um acoplamento entre o oceano e a atmosfera, começando pela questão do oceano. De uma forma simples, o aquecimento, ali existe uma circulação que a gente chama dos alísios, né, os ventos alísios. Então, há um cinturão no Equador, os ventos tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul se encontram ali no Equador e sopram de leste para oeste, né? Então, esse vento de leste para oeste, ali no cinturão do Equador, são chamados alísios, transportam as águas que ficam ali no Oceano Pacífico, eles transportam as águas mais quentes em direção a oeste e, por outro lado, as águas mais frias, né, do Oceano Profundo, ressurge ali na costa do Equador, então formando uma célula normal ali, né? Então, a gente tem essa circulação normal. Quando temos o El Niño, a gente chama de relaxamento dos ventos. Os ventos, eles vão enfraquecendo, e com isso, essas águas que deveriam ter essa célula de circulação do oceano, tanto do oceano superficial para o oceano mais profundo, essas águas vão se aquecendo em função da incidência da radiação solar e da menor circulação, e ali vai acontecendo esse aquecimento. E após isso, a atmosfera vai respondendo a essa mudança, muda a célula de circulação, inclusive o vento que deveria sopraria e sopra normalmente de leste para oeste, ele pode inverter o sentido e soprar de oeste para leste, né? Mantendo aquelas águas ali mais aquecidas, mudando toda essa circulação. Então, o El Niño, ele é um fenômeno climático global, e em função de ser uma grande bacia quente, essas águas mais quentes, elas influenciam na circulação geral da atmosfera, fazendo com que a gente tenha chuvas mais intensas em algumas regiões e menos chuvas em outras, e temperaturas mais altas, até porque as águas ali do Oceano Pacífico, agora, por exemplo, ali na costa do Peru e Equador, estão acima já de 2 graus num bolsão bem pequenininho. Não é na área onde a gente considera que é o de monitoramento, que é bem no meio do Pacífico, no Pacífico Equatorial. Ali que as águas ainda estão um pouquinho acima de 1 grau, aonde acontece, e os cientistas, né, consideram ali a área de monitoramento do El Niño. Então, toda aquela área ali já está bem mais quente do que o normal, né? E com isso, a atmosfera já está respondendo. Mas por que a gente diz assim,
Ana, por que o El Niño a gente fala que vai acontecer o El Niño no segundo semestre, mas por que já não aconteceu? Porque é um fenômeno de acoplamento do oceano com a atmosfera. Então o oceano já está mais quente, mas a atmosfera está respondendo a esse aquecimento. Na medida que que a gente começar a verificar que a atmosfera respondeu a esse aquecimento, então a gente diz, ok, El Niño configurado. Então a gente diz que a NOAA, né, que é uma instituição americana que faz o monitoramento e o acompanhamento desses fenômenos globais do El Niño, ela afirma que nós temos mais de 80% de chance de termos um El Niño forte, né, no segundo semestre. Ou seja, que as temperaturas do Oceano Pacífico sejam acima de 2 graus, águas mais quentes do que as águas normalmente estariam, né, em condições normais. Uma pergunta bem de leigo. Nós não somos banhados pelo Oceano Pacífico aqui, e como é que isso impacta aqui? Por que um evento lá do Oceano Pacífico afeta também, como a gente, um país banhado pelo Oceano Atlântico? Então, o El Niño ele vai impactar países do mundo, alguns países, algumas áreas do mundo inteiro, né? Então, nós não somos banhados, mas o que acontece? A água ali do Oceano Pacífico, ela altera a circulação, o aquecimento altera a circulação, né? Então, por exemplo, as grandes áreas, ou as áreas mais impactadas no Brasil, são a região sul e a região nordeste, né? O sul por chuvas acima da média e o nordeste e o leste e o norte da Amazônia por chuva abaixo da média, né? Então são fatores que levam a esse impacto. Então, por exemplo, por que a gente tem aqui na região nossa aqui o principal efeito do El Niño é o calor, né? E quando a gente tem calor, o que acontece? Quando chove, pode acontecer temporais, tempestades. Então, é essa a grande questão que nós temos com relação ao El Niño aqui na região sudeste, né? E no sul do país chuva acima da média. Então, temos o El Niño pelo posicionamento ali no Oceano Pacífico, né? Como eu falei, ele altera as correntes globais da atmosfera, né? Então, ele altera, por exemplo, ele impacta, né, a corrente de jato, que é uma circulação de vento intenso na alta atmosfera, mais ou menos ali a 10 quilômetros, nós temos a corrente de jato, que é um cinturão de ventos de oeste para leste, de corrente de vento muito intenso. Então, ela altera, fazendo com que essa corrente se intensifique, né? Se essa corrente está mais intensa, ela retém, ela barra as frentes frias, então ela como se ela funciona como uma barreira mesmo, e com isso as frentes frias ficam retidas no sul. Há alguns especialistas, inclusive, que já estão levantando a hipótese de que as chuvas no sul do país estão já, porque assim, o sul já vem nesses últimos dias com alerta de chuvas intensas, de tempestades. E alguns cientistas já estão apontando que isso já pode ser um reflexo do El Niño, que já está, devido à sua rapidez com que ele vem mudando e se configurando, ele já pode estar impactando o sul com relação a essas chuvas mais volumosas lá. Então, aqui para a região sudeste, por conta dessa elevação da temperatura, o risco maior é de chuvas intensas, não de seca. Chuvas intensas e, por exemplo, a gente tem a variação maior do regime de chuvas também, porque as frentes frias, elas têm uma trajetória, elas passam pelo sul, toda a região sul, passam aqui pela região sudeste e vão para o oceano. Algumas não chegam até o sudeste, já vão para o oceano, outras sobem até a Bahia, até a costa leste do Nordeste. Mas, quando a gente tem o El Niño, tem o jato, isso significa que é uma mudança aí, né, na questão das trajetórias naturais das frentes frias. E com isso ela pode impactar, reduzindo essa chegada, o avanço das frentes frias e tendo uma periodicidade maior de ausência de chuva. Então a gente pode ter as janelas de ausência de chuva e com isso a temperatura sobe muito. Aí quando chove de forma muito intensa. Então são dois impactos, na verdade, né?
tanto pode acontecer um período mais prolongado de ausência de chuvas, Sim, quanto uma variabilidade maior na chuva. quando ocorre a chuva de uma forma muito mais forte. Exato, é uma variabilidade maior nas chuvas. Então, por exemplo, a nossa região aqui, ela tem o retorno das chuvas agora na primavera. O que a gente tem é que os modelos estão apontando para uma condição de normalidade. Agora agora já começamos com o inverno, o frio já diminuiu, nós estamos aí com calor, né? E nos próximos dias, a tendência é que nós tenhamos aí temperaturas acima da média. Calor, né? Por quê? Bloqueio atmosférico. As frentes frias estão lá no sul, não estão avançando, está chovendo muito. Efeito, então assim, existe essa hipótese de que sim, mesmo que o El Niño não esteja ainda configurado, pode existir uma relação entre o El Niño e esse bloqueio que está configurado. Porque a gente pensa, hoje é dia 20 de julho, é um dia que é um dos dias normalmente mais frios, né, do ano, e hoje não está frio. Tá? Nós estamos com uma condição de bloqueio atmosférico. Calor, e vai persistir aí por até metade da próxima semana, a gente tem aí calor, as temperaturas acima da média, bastante seco. O que acontece? O ar é seco. A gente observa, choveu em junho, inclusive em junho tivemos chuvas até irregulares, né? E acima da média, assim, de uma frequência maior. Depois, parou. O que acontece agora? A gente já vê várias queimadas. O ar é muito seco, porque o que acontece? Nós estamos com uma alta pressão, que é uma massa de ar seco. Então, o ar ele desce da alta atmosfera em direção à superfície. Então, quando ele chega na superfície, ele é muito seco. A gente observa, a gente sente na pele que o ar está muito seco. Então, o que acontece? Queimadas. Né? A gente observa que, infelizmente, muitas por questões criminosas, mas a frequência das queimadas. Pelo que assim, da sua fala dá para tirar um pouco que hoje tem menos previsibilidade, né, as coisas, assim, não é? Como você falou, o Sudeste sempre foi mais previsível, né, no sentido de ter uma estação assim, outra assim. Agora parece que você tem várias estações dentro de uma mesma estação. Né? Exato. É uma variabilidade maior. Então, com relação, por exemplo, o que a gente espera agora com relação ao fenômeno do El Niño, é uma variabilidade maior nas chuvas. Então, se eu tenho um período de estiagem, um bloqueio atmosférico, rapidamente seca, aumentam as chances de queimadas e outra. Né? O El Niño ele impacta com relação à temperatura. Mais temperatura, temperaturas mais altas, né? Não mais, mas sim mais altas. Então, as temperaturas mais altas, elas aumentam também o risco de queimadas, né? Facilitam rapidamente o avanço das queimadas, né? Então, são esses fatores que se sobrepõem, fazendo com que a gente tenha uma maior chance dos eventos intensos. E aí, quando a gente fala, por exemplo, num super El Niño ou um El Niño forte, que é o que se fala cientificamente, como ele é um El Niño forte, aumentam as chances de que os efeitos do El Niño realmente aconteçam. E tem alguma forma de ação, assim, para pelo menos minimizar os efeitos disso? Como é que é possível se agir para... Não vou dizer, o efeito vai ter, não tem como, mas assim, se preparar para isso, digamos. Então, aí a questão que a gente fala da adaptação, é adaptar, da melhor forma possível o enfrentamento aos eventos que possam acontecer. Então, por exemplo, a questão dos avisos, dos alertas emitidos pela Defesa Civil frente aos eventos severos que podem acontecer, como fazer, como se adaptar, como assim, aceitar essas informações no sentido de mitigar o risco, né? Nós precisamos evitar a exposição ao risco, né, dos eventos. Então, essa questão, né, dos avisos num curto prazo, né, diante de um evento severo que possa vir a acontecer, e a questão, por exemplo, a um mais longo prazo, né, quando a gente fala, a gente atentar às informações, sempre atentar à fonte, de onde veio, porque a gente sabe que tem muita informação ainda que vem de fake news, né, para causar pânico na população, mas a gente atentar à fonte das informações, né, e os avisos e alertas. Agora, por exemplo, eu só estou usando o Rio Grande do Sul porque é o que está acontecendo agora. Neste momento, eles estão com muitos alertas, avisos constantes, e, enfim,
Aí a população, por outro lado, acha que vem alguma coisa sobrenatural que nunca aconteceu. Aí a gente tem que explicar, né, que não é que acontecerá alguma coisa sobrenatural que nunca aconteceu, não se trata disso, mas de que é uma obrigação a pessoa ser informada de que algum evento severo pode acontecer, para ela evitar se expor ao risco, evitar tanto danos materiais quanto até mesmo a própria vida. Outra pergunta bem de leigo. O El Niño tem a ver com mudanças climáticas? São fenômenos correlatos ali, ou é consequência? Como é que... Bom, o El Niño ele é um fenômeno natural, ele acontece, ele é milenar, né? Ele acontece, tem uma periodicidade aí de 3 a 7 anos, né? E as mudanças climáticas é uma outra questão, que é o aumento das temperaturas do planeta. O que pode acontecer é, em função das mudanças climáticas, a gente poder, inclusive, ter eventos mais frequentes ou até mais intensos de El Niño. Mas são fenômenos separados. Quando eu falo em El Niño, estou falando de um fenômeno natural. O trabalho, assim, você já mencionou isso, mas o trabalho de vocês em parceria com a Defesa Civil hoje é uma coisa bem importante, né? Que não era talvez o foco do CEPAGRE quando surgiu, mas que vem se intensificando. Como é que é esse trabalho e qual é a importância dele? É muito importante, a gente vem trabalhando, claro que, por exemplo, a Defesa Civil do Estado também, em função de um evento que aconteceu em São Sebastião, de perdas de mais de 60 pessoas, né, em 2023, se não me engano, 2024, agora... Foi de 22 para 23 por ali. Ou 23, era verão, né? Foi dia 19 de fevereiro. Foi época de carnaval. Foi no carnaval. Até um amigo meu, a filha ficou presa lá 2 dias, né? Eu acho que foi em 2024. Não foi 23 ou 24. Eu preciso confirmar, a gente tem tantos... Tá. Só sei que foi no dia 19 de fevereiro, foi no carnaval, então foram perdas de vidas e a partir dali a Defesa Civil do Estado começou a se organizar de uma forma muito intensa. Nós aqui, foi em função de 2016, né, que teve um evento severo aqui em Campinas, o fenômeno da microexplosão, que teve danos muito grandes na cidade de Campinas, né. E, então, é uma necessidade que vem acontecendo e eu entendo que essa parceria ela é muito importante, é diferenciada, né. Aqui, por exemplo, a região metropolitana, a Defesa Civil, né, e a academia, essa parceria ela é muito importante, porque a forma da pesquisa chegar até a população é o que importa, né, é o que as pessoas recebam esses avisos, esses alertas. E a gente só conseguiu o radar meteorológico hoje em função de uma demanda da Defesa Civil regional. Essa microexplosão tá falando 10 anos, né, agora. O que é isso e por que aconteceu aqui? Tem algum motivo especial para ter ocorrido aqui? Pode ocorrer de novo? Assim, só estou falando como se você estivesse falando com... Ocorreu aqui, assim como ocorre muito frequentemente, inclusive agora no sul tinha avisos de possibilidade de tornados e microexplosão, que são os eventos severos. São eventos que se formam muito rapidamente, com um potencial de danos muito grande devido ao vento e principalmente pela rapidez com que se forma, né? Os tornados continuam sendo os eventos mais intensos da natureza, né? São os mais danosos porque eles praticamente não são previsíveis. Eles são tão rápidos a sua formação que eles praticamente são acompanhados só por radares, né? Radares meteorológicos. E poucos minutos antes da sua formação existe risco as condições atmosféricas já nos propiciam algum risco de possibilidade de formação de eventos severos, mas a gente só consegue identificá-los já praticamente durante a sua formação, né? E é como se fosse um colchão, né? Um colchão de água e gelo que desce da nuvem em direção à superfície e com isso ele provoca um dano. Já o tornado ele tem um giro, né, como um aspirador de pó que suga, né, o que está acontecendo na superfície, ele suga, né, para a atmosfera, né, e a microexplosão ela vem do inglês, né, downburst, né, e como se fosse um colchão e é uma corrente vertical muito intensa, né, de ventos severos e onde ela ocorre ela tem um potencial muito grande de danos.
Então, só num assunto mais leve, um pouco mais leve, é o seguinte. Previsão do tempo lembra muita coisa de falar de futebol, porque assim, todo mundo reclama assim, eu ia pra praia no fim de semana, li a previsão, falou que ia chover, mas fez sol, né? Como é que, assim, vocês lidam com isso, né, no dia a dia, eu imagino, e o grau de precisão, isso tem mudado, tem melhorado o grau de precisão? Porque é uma coisa que as pessoas leem, né, é uma informação que pauta a vida delas, muitas vezes, né, de vou fazer uma viagem, ou tem nada, né, compromisso. Como é que tá esse grau de precisão da previsão meteorológica? Falar de tempo é mentir, né? Esse é um ditado antigo, né? Que tem, falou de tempo é mentir. E as pessoas, o tempo é sempre um assunto, né? Você encontra no ponto de ônibus, no elevador, Quando você esperando chega no elevador, não tem assunto, pergunta, fala, tá frio, assim, tá calor. E normalmente é assim, né? Você sempre fala que ia fazer que ia chover e não choveu, fala que ia fazer frio e fez calor, porque a meteorologia errou. Esse é o mais comum que eu sou acostumada. Né? Mas aí a gente pergunta assim, mas você viu essa informação aonde? Quem falou? Eu vi por aí. É a fonte. Então é sempre importante a fonte, né? Quem falou? Aí a gente trabalha com probabilidades também, né? Então, por exemplo, depende do nível que você quer, ele uma incerteza muito grande, a gente trabalha com incertezas, né? Então, por exemplo, há uns dias atrás, né? Um colega estava fazendo a previsão e o modelo numérico apontava chuva para sexta-feira. E uma pessoa entrou em contato com a gente lá no CEPAGRE querendo saber sobre a chuva na sexta, que ela tinha uma ação a tomar, com chuva ou sem chuva. E tinha os modelos apontando uma chance de chuva para sexta e não para o sábado. Aí ele informou, olha, tem previsão, tem possibilidade de chuva na sexta. E isso era no comecinho da semana, segunda-feira. Aí, o que aconteceu? Chegou na quarta, quinta-feira, aquela chuva que estava prevista para sexta, não estava mais. Então é importante, por exemplo, se você vai tomar uma decisão, é você acompanhar por mais dias, né? Aquela informação, aquela previsão, para ver se vai se confirmar realmente. Né? Porque os modelos, eles simulam, são modelos matemáticos que simulam a atmosfera. Você simula as condições hoje, como é que está. E aí você, com base nisso, é muito complexo. São complexas equações. Imagina você equacionar a radiação solar, o ciclo da água, e tudo isso interagindo, né? Você tem uma frente fria, tem o vento, tem uma condição, por exemplo, como que vai acontecer o deslocamento daquele fenômeno, né? Então o modelo ele simula, e dependendo do modelo, ele simula com base nas suas características, né? Então são diversos modelos numéricos que são base na física da atmosfera, né? Eles vão com base nas chamadas condições iniciais, né? Com base no que está hoje, como é que essa situação vai estar amanhã, depois e assim sucessivamente, né? Então são diferentes modelos com diferentes características que vão simular as condições futuras. Muitas vezes a gente tem os modelos todos apontando para uma mesma situação. Aí a gente tem uma certeza maior de uma previsão. Mas às vezes os modelos eles também divergem um pouco e isso dá uma incerteza maior. E a gente trabalha com incertezas. Mas de forma geral, esses eventos severos, essa persistência, por exemplo, de chuvas mais volumosas, você já tem uma assertividade bastante alta. Aí, por exemplo, 80%, 90%. Ana, para encerrar nossa entrevista, quando você não está no trabalho diário do CEPAG, na pesquisa científica, você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer nas horas livres? Ó? Eu gosto muito de fazer caminhada nos parques, assim, esse é o meu prazer, assim, de me aproximar bastante da natureza, curto bastante. Tá, joia. Obrigado, viu? Encerramos aqui mais uma edição do Conexão Correio Popular com a Ana Ávila, pesquisadora do CEPAG. Muito obrigado. Obrigada a você.